eu estava lendo a passagem da Bíblia e buscando em Deus uma mensagem que falasse um pouco dos nossos dias de hoje. E me veio à lembrança a história de Jonas. Há muito tempo atrás, bem muito tempo atrás, quando eu frequentava a Assembleia de Deus, eu ouvia muita história de Jonas, né? O profeta fujão, todo mundo falava muito dele. E o tempo foi passando e tal. E eu falei assim, muitas coisas que Jonas viveu naquele período ali são coisas que nos dias de hoje nós também estamos vivendo. E aí eu fui anotando. Eu trouxe 2 pontos aqui. O primeiro ponto, a salvação é uma dádiva oferecida a todos os povos e não apenas aos judeus. No mês passado, a Junta de Missões Mundiais, ela lançou uma campanha dizendo: Jesus é a única esperança. Quem acompanhou aí nas mídias sociais, nós tivemos aqui alguns missionários, até um pouco antes da Thalita e o Cavoli ir para os Estados Unidos. Na salinha está tudo enfeitado, falando sobre Jesus é a única esperança. Os embaixadores, as mensageiras, eles trazem essa mensagem da salvação. Eles vêm trazendo essa mensagem do chamado missionário de Deus na vida de cada um. Então, eu fui lembrando e linkando uma coisa na outra. E o segundo ponto que eu queria falar é que a salvação é uma dádiva de Deus recebida pela fé e não obtida pelas obras. A salvação é de graça para o homem, mas custou tudo para Deus. Ela é gratuita, mas não foi barata. A verdade central do livro de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. Como você falar para uma cidade, como você falar para um público, para pessoas que não têm a salvação em Cristo Jesus? Você precisa estar ligada com o Senhor o tempo todo. Você precisa estar buscando em Deus as armas. Todo cristão tem todas as armas necessárias em Deus. Às vezes a gente fica temeroso, às vezes a gente fica sem saber o que falar, mas quando a gente busca em Deus, Deus nos dá as palavras certas, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá ousadia. E assim foi na vida de Jonas. Então, eu vou estar falando um pouco, resumindo um pouco sobre Jonas. Se vocês puderem, a Bíblia de vocês em Jonas. Eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar na história de Jonas. Se não ouviu falar, eu vou trazer um breve resumo aqui da história de Jonas, para a gente poder entender. Mas antes de falar de Jonas, eu queria falar de Nínive. Nínive era grande em história. Ela havia sido fundada por Nimrod, bisneto de Noé. Quando a gente vem lá do passado, a gente vai entender quem fundou Nínive, a sua linhagem, dizer, a sua história. E outro ponto, que Nínive era grande em tamanho. Seus palácios eram luxuosos. Era uma cidade opulenta e rica. Sua população era estimada em mais de 600 mil pessoas. Nínive era grande em pecado. Foi uma cidade marcada pela malícia, pela corrupção moral e pela violência. Os ninivitas eram truculentos, sanguinários e cruéis. Os ninivitas eram pessoas truculentas, sanguinárias e cruéis. Como você falar para uma cidade onde as pessoas, no português, são pessoas carniceiras? Como você falar para uma cidade onde as pessoas, quando ela pega um inimigo, vamos dizer assim, daquela cidade ali, ela tira os olhos, elas colocam estacas nas suas mãos, e ali você fica morrendo, e fica ali saindo seu sangue, até você realmente perder o fôlego. Como você falar para uma cidade que, quando você vai estudando, ela é considerada igual Sodoma e Gomorra? Quando a gente vai vendo a história da Bíblia,
o cheiro da maldade de Nínive era tão grande que estava subindo aos céus. Às vezes, a gente está subindo aqui, está passando ali pela prefeitura. Não sei se vocês já passaram por isso, mas determinados dias, o cheiro é horrível. Fica um cheiro assim, meu Deus do céu, péssimo. Se você passa assim, eu fico com vontade de vomitar. Porque você sente, é diferente. O cheiro da orgia, o cheiro das coisas que as pessoas fazem, assim, é estranho. E como você falar para uma cidade que estava assim, nesse nível, em questão sexual, depravação, maldade, era muito difícil. E eu ouvi dizer que Jonas, ele era um profeta fujão, como todo mundo falava. Mas Deus chamou Jonas para falar para essas pessoas, para essa cidade. Só que Jonas, ele não estava querendo falar para aquela cidade. E a gente vai vendo na Bíblia, nós temos aqui no livro de Jonas 4 capítulos falando sobre a história de Jonas. E resumindo um pouco aqui, eu coloquei que Deus chama Jonas para ir a uma grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Gente, tem noção de que Deus fala assim para você, Primeira Igreja Batista, vai até ali embaixo, na prefeitura ali, e vai falar para aqueles jovens, para aqueles adolescentes, que a maldade está subindo até a mim. Vai ali na esquina ali e fala para aquelas pessoas que o cheiro está vindo até a mim. Gente, é forte isso. Para vocês sentirem o drama, que às vezes você tem que passar em certo local para você sentir. Deus não compactua com essas coisas. Para você ver, o negócio estava tenso. Estava indo até lá. E Deus estava falando para Jonas. E teve um outro episódio também, que Jonas tenta enganar Deus, indo para Tarsis, onde na viagem o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Os marinheiros notaram que algo estava errado com eles. Jonas diz: tomai e lançai-me ao mar. E ao mar se aquietou, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Os marinheiros, eles tinham seus deuses naquele momento ali. Eles notaram algo estranho. Eles falaram, tem alguma coisa errada aqui. Porque Deus mandou Jonas ir para um local e Jonas estava tentando enganar Deus indo para outro local. É como se Deus falasse para um judeu ir para um local onde tem muçulmanos. É como se Deus falasse para um americano ir para um local onde não é contra os americanos. É como se Deus chamasse um chinês para ir para uma cidade onde que eles odeiam os chineses. Jonas estava querendo enganar Deus. E aí ele toma outro rumo da história. E nesse momento aí, acontece esse vento forte, a tal ponto de vir uma grande tempestade. E aí os marinheiros começaram não tem uma coisa errada isso aqui. Marinheiro que é marinheiro conhece. Eles estão ali há muito tempo, por isso que são chamados de marinheiros. Eles chegaram ontem e já tomaram rédea do barco, do leme, e se tornaram marinheiros da noite para o dia. São muitos anos na estrada. E aí Jonas fala, então vocês podem me jogar, porque isso aí é por mim mesmo, eu sei que está acontecendo, e assim foi. E Jonas é lançado ao mar, engolido por um grande peixe. E lá ele passa 3 dias refletindo sobre tudo aquilo que Deus tinha falado com ele. 3 é o símbolo da ressurreição. A morte de Jesus, os 3 dias ali. E ali naquele momento, eu entendo que aquele grande peixe, ele mais uma vez estava sendo enviado por Deus para guardar a vida de Jonas. E realmente existiu essa história. A gente tem um livro lá em casa, uma enciclopédia chamada
Antigo Testamento, versículo por versículo. Quando a gente começa a estudar um pouco, a gente vai vendo essa história. A gente fala um grande peixe, mas tem gente que fala que é baleia, enfim, um grande peixe naquele momento. E ele ficou 3 dias ali, pensando, refletindo, pedindo perdão a Deus e falando com o Senhor como que ele ia fazer aquilo dali. Porque por onde ele fosse, Deus estaria com ele. Às vezes Deus está dando a direção para a igreja. Vai por esses becos aí, por essas vielas, vai pelas ruas, vai evangelizar, vai falar, e a gente tenta dar o nosso jeitinho. Vou fazer do meu jeito, porque eu sei que vai dar certo. Não, se Deus te chamou, Deus te comissionou, Deus te levantou, Deus falou para você, dispõe-te, você tem que ter disposição. Você vai ter trabalho. Eu costumo dizer na minha casa que tudo dá trabalho. Cuidar de criança dá trabalho. Cuidar de idoso dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Ficar em casa dá trabalho. Ser cabeleireira, manicure, tudo é trabalho. Então, eu pensando assim, Jonas está achando que Deus é bobo, né? E ali o grande peixe, ele vai e vomita Jonas num local onde tem terra. E ali, depois de um tempo, Jonas chega em Nínive e proclama contra aquela cidade a mensagem que Deus estava falando para eles. E o que acontece em Jonas 3? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior ao menor. Jonas chegou ali naquela cidade falando, vocês precisam se arrepender. O que vocês estão fazendo está demais. Então, ele começa a falar nas ruas, ele começa a gritar, ele começa a falar de uma tal maneira que a história chegou até nos ouvidos do rei. E o rei vai falando assim, não, a gente tem que fazer isso. Vamos fazer um jejum. Vamos buscar, mesmo eles não tendo o temor a Deus, mesmo eles não tendo consciência. Mas Jonas, como profeta de Deus, como foi falado aqui para a gente profetizar, ele falou aquilo que Deus estava dando a direção, as palavras para ele falar. E o povo estava sedento. E então, a gente vai vendo que desde o menor ao maior, todo o gado, todo o rebanho, todas as famílias, toda aquela cidade se arrependeu e se voltou. Então, a gente vai vendo que Nínive clama fortemente a Deus e se converteram de seu mau caminho, e Deus teve misericórdia daquela cidade. Jonas 3:10. Vamos ler lá? Jonas 3:10 diz assim, ó: viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mau caminho, do mal que tinha dito que fazia e não fez. A gente sabe que Deus não se arrepende. A gente entende isso. Mas para essa concepção aqui, Deus teve misericórdia daquele povo. Deus tinha um propósito e um plano com aquelas pessoas ali. Deus não estava se agradando daquilo. Então, Deus vai e envia Jonas para falar aquilo ali. Engraçado que às vezes a gente se esforça, às vezes a gente faz aquilo que Deus está direcionando, mas o cansaço, o desânimo, acaba que, em vez de a gente se agradar de ver as crianças da comunidade vindo para a igreja, de ver as pessoas se arrependerem, de verem as pessoas se voltando para Deus, às vezes a gente se frustra. E não foi diferente na vida de Jonas, mas Jonas, ele se esgota extremamente, fica irado. Ele prefere a morte. Ele prefere a morte porque ele tinha ouvido falar daquela cidade, que aquela cidade era uma cidade de pessoas que faziam coisas extremamente diferentes, extremamente maus. Mas depois de tudo isso que Deus fez na vida deles, ele prefere morrer, causando questionamento a Deus sobre tudo que estava acontecendo na vida dele. E a gente vai vendo, diante dos fatos,
Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma emaranhada e se repousou debaixo dela e à sombra até ver o que aconteceria àquela cidade. E aí, depois de tudo aquilo que ele fez, o povo se arrependeu, aconteceu aquela situação com o povo, e aí ele vai e fica ali de lado, olhando, observando. E será mesmo que vai dar certo? Será mesmo? Estava ali observando. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E no finalzinho do livro de Jonas, a gente vai vendo, Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas se alegrou, mas Deus no dia seguinte enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E mesmo assim Deus mandou um vento calmoso oriental e Jonas dizia, melhor me é morrer do que viver. Deus fez milagres, maravilhas daquela. Som. Obrigada, gente. Deus fez milagre naquela cidade. Todos se converteram dos seus maus caminhos. E mesmo assim, o cansaço estava ali batendo a porta da vida de Jonas. Às vezes a gente faz um planejamento aqui na igreja, a gente faz uma tarde alegre, a gente faz um evento das mensageiras, dos embaixadores, a gente faz um evento aqui dos jovens, das crianças, daí a gente vamos fazer. E aí a gente vê que às vezes tem gente que se alegra, puxa, legal, bacana, mas às vezes a gente escuta coisas que não são legais, mas a gente não pode dar ouvido para essas coisas. A gente precisa focar os nossos pensamentos em Senhor. Precisa focar a nossa vida em Deus. E Jonas, ele passou por tudo aquilo dali. Ele era um profeta, ele era hebreu, ele viu o que aconteceu com ele no mar, ele viu o que aconteceu com ele lá nas profundezas, que ele estava lá dentro da barriga do grande peixe. Ele foi vomitado, olha só, todo inteiro, não estava faltando nada para ele, todo ponto que ele ficou falando na cidade, tudo aquilo que Deus tinha dado para ele falar. E mais uma vez, ele ali questionando Deus, falando com Deus, Deus mostra as maravilhas, os sinais, e ele fala isso. Jonas, ele ficou perguntando a Deus, por que você matou essa planta? Por que você botou esse verme aqui? Eu estava aqui nessa sombrinha aqui, relaxado. E Deus fala com ele, você teve compaixão dessa planta, que nasceu no dia e morreu no outro, mas não teve compaixão de uma cidade? Deus fala com ele. Gente, imagina, você fala com Deus diretamente. A glória de Deus vem até você, Deus fala com você, e você fica assim, sabe, duvidoso. E Deus fala isso para Jonas. Lá no finalzinho de Jonas 4, a gente vai lendo aqui, 4:8. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pedia para a sua morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Ele estava ali se achando, né? A gente ouve dizer que tem gente quando está com raiva, com ódio no coração, aí tem AVC, aí a pressão sobe, acontece um monte de coisa. E Jonas estava com tanta raiva que ele estava preferindo até morrer. Que coisa estranha, né, gente? Misericórdia, Senhor. E no 4:11, aí Deus vai falando assim, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que mais de 120.000 pessoas
que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, Deus dá a lição para Jonas, a lição do Senhor para Jonas. As pessoas valem mais do que os objetos. A sua vocação, aquilo que Deus tem colocado na sua mão, Deus tirou Jonas do seu conforto, Deus tirou Jonas da sua convivência ali, da sua cidade, e mandou ele para um local. Às vezes, a gente fica observando assim, por que Deus está dando a direção para o pastor para fazer isso? E a gente fica perguntando, como a gente vai fazer isso? Eu, principalmente, quando converso com o Diego, eu falei, meu Deus, como a gente vai fazer isso? Eu lembro que quando a gente veio fazer a obra aqui, não sei se os irmãos lembram, né, antes da Sabrina casar, tinha um planejamento. Vamos fazer, vamos acontecer. Não tinha o batistério aqui, não tinha a caixa d'água. Deus estava dando direção a ele. Ele falava, falei, meu Deus, como a gente vai fazer, Jesus? Vamos fazer. Quantos almoços as irmãs já fizeram aqui? Quantas quentinhas? Quantas cantinas? E para aquele bebedouro ali, na época, o irmão Cleverson, o pastor Benilton, correndo atrás, pesquisando preço, vendo isso, vendo aquilo. Às vezes a gente não entende, mas a gente precisa confiar. Basta a gente confiar em Deus. E aí, outra lição que eu tiro também aqui, o pecado, ele sempre nos afastará de Deus. Que sejamos agentes de transformação na vida do próximo. Quantas pessoas elas tiveram encontro com Deus através de eventos que foram feitos aqui na igreja? Através do que Deus fez na sua vida. Quantas crianças estão deixando de ficar na rua quando estão aqui no jiu-jitsu? Quantas pessoas estão deixando de ficar na rua quando estão aqui nos jogos, no totó, que saem com os meninos para jogar bola, que saem no acampa dentro, e agora vai vir um congresso, né? Teve o pré-congresso dos embaixadores, e agora vai ter o congresso em janeiro. Em janeiro? É agora, no final do mês, né? Então, é acampamento. Então, e quando faz alguma coisa com os embaixadores, quantos meninos deixam de ficar na rua, ociosos, que um dia eles vão ser homens? Aí a gente pensa assim, vai ficar criança pro resto da vida. Não vai, não. Eu não nasci de um dia para o outro e eu tenho 39 anos. Não é assim. Todo mundo sabe das fases da vida, né? A gente vai beber, depois vai crescendo, desenvolvendo. Mas quantas pessoas elas são transformadas através do seu testemunho de vida? Que, se olhar para o seu casamento, vai ver, apesar da irmã ter sua limitação, apesar do irmão ter suas limitações, eu quero servir esse Deus que ele serve. Apesar de tudo que a igreja está vivendo, eu quero servir esse Deus que ele serve. Irmãos, quando a gente vai lendo a história de Jonas, a vocação que Deus deu para ele, quantas pessoas deixaram de fazer aquilo que estavam fazendo em Nínive? Quantas pessoas podem deixar de fazer o que estão fazendo hoje aqui em Jardim Meriti através dessa live? Quantos investimentos o pessoal tem que fazer? Os dízimos, as ofertas, voltam tudo para a igreja. Os céus não ficam devendo nada para ninguém. Quando você pensa, para que eu vou ajudar na cantina? Para que eu vou ajudar com os meninos? Invista, irmã. Se você não tem renda, se você não pode investir financeiramente, ore. Para que o Senhor capacite o pastor, dê sabedoria para os diáconos, para os tesoureiros, para o pessoal que trabalha com as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Hoje a gente dá aula, mas amanhã eles que vão dar aula. Hoje a gente está aqui, mas amanhã eles vão estar. Quantas almas
Quantas almas? A última vez que o pessoal como eu falei, da Junta de Missões veio aqui, eles passaram um vídeo da Cracolândia. É triste, irmão. É triste. Você vê a pessoa se acabando no vício das drogas. É triste você ver a pessoa se acabando no vício do cigarro. Porque é uma coisa que vai te consumindo. O seu espírito, assim, ó, você já está bem longe de Deus. As famílias, elas são isoladas quando tem alguém doente. A gente pensa que é só o doente que está doente, mas não. Muitas famílias acabam não estando doentes também quando tem alguém na família assim. A gente não está aqui para julgar quem está com um vício desse tipo. Mas a gente precisa acordar, irmãos. O chamado que Deus colocou na sua mão, o propósito de vida que você tem, que Deus te deu, o dom que Deus te deu não é para você enterrar, não é para você guardar e ficar ali na sua casa achando que está bom, não. Você também não vai ficar igual um desesperado, um sequelado da vida. Meu Deus, não. Ora ao Senhor, busque a Deus, que Ele vai te dar a direção. Se você passar por Jacarezinho, ali pela linha do trem, você vai ver muitas meninas, adolescentes, grávidas, que não sabem quem é o pai. Meninas, sim, meu Deus, tem misericórdia dessas meninas. É difícil. A gente vê que Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer isso para ninguém. Mas o pecado, ele afasta o homem de Deus. E às vezes a gente acha, porque eu recebi a salvação de Deus, eu estou bem, estou vivendo maravilhas, meu casamento está 100%, minhas finanças estão 100%. Irmãos, não se acomode. Como eu falei aqui no início, a salvação é uma dádiva oferecida a todos os povos e não aos judeus. Jonas, ele estava vendo aquela cidade ali como inimiga de Israel. Quando a gente vai estudar esses 4 capítulos da história de Jonas. Mas Deus fala com ele, dispõe-te, vai ter que ter disposição. Você tinha disposição quando você tinha que trabalhar, você tinha disposição quando você tinha que fazer outras coisas. Agora que você tem o Todo-Poderoso na sua vida, aquele que tem a mão forte, aquele que está com você, a gente fica... Não, Deus está falando para ele, dispõe-te. E no Jonas 3, Deus fala de novo para Jonas 3, 2, Deus fala de novo para Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Quem está dizendo a mensagem é Deus. Se Deus falar para você que você tem que fazer, você vai. Porque você não está sozinho. E depois, quando a gente lê aqui, 3:3, levantou-se, levantar. A gente não pode ficar só acomodado, sentado, achando que está bom. Os meninos foram em São Paulo, aí eles viram a alegria daquelas pessoas que se batizaram, né, Ferraz? Soriano. Gente, é uma alegria. Eu me lembro, até hoje eu tenho a foto aqui do meu batismo. Foi uma alegria, sim, gente, que legal. Muito bom, maneiro. E depois a gente vê Jonas 3:5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Gente, se os ninivitas creram em Deus, se arrependeram, que, como eu falei, eram pessoas carniceiras, pessoas ruins. O que mais Deus pode fazer aqui pelo nosso bairro? O que mais Deus pode fazer pelo nosso Brasil?
Não há nada nesse mundo que é maior do que o amor de Deus. Como foi cantado aqui, não há poder maior. Desde que eu ouço essa música, desde que eu ouvi a primeira vez, eu fico pensando. Nada resistirá. A Bíblia fala que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você é um missionário, você é um campo missionário, irmão. Você tem 2 nascimentos. Vocês sabem disso, eu já falei aqui. Quando você nasceu, o médico falou, legal, uma menina. Meu pai foi lá e colocou Mona Lisa. E depois, quando me batizei, eu recebi o novo nascimento. Quando a gente vai ver na história de Nicodemos, Nicodemos fala, como pode um homem velho nascer da sua mãe? Deus fala, vos é necessário nascer de novo. Ele tinha muitos dogmas, ele tinha muitas coisas na vida dele que estavam impedindo de prosseguir com Jesus. Não é o tempo de igreja que você tem, não é o tempo de ministério que você tem. A sua intimidade com Deus vai além do que isso. A gente precisa buscar em Deus e vai ter que ter disposição, irmãos. Vai ter que correr, vai ter que fazer, porque é Deus que está te direcionando. Deus que está falando contigo ali. E eu fiquei vendo, analisando, pensando. E eu escrevi aqui, a salvação é de graça para o homem, mas custou tudo para Deus. Ela é gratuita, mas não barata. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se voltar para o Senhor. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que nós falamos, é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Pecado não é só aquelas coisas que as pessoas fazem, como eu acabei de falar aqui, nessa prefeitura aqui, que só Jesus. Não. Ciúme, inveja, falatório, más conversações, dissensões, repartições dentro da igreja. E às vezes a gente quer que a gente tenha um ministério que está prosseguindo, aí vamos lá. E não. Deixa lá a Jaqueline e o Danilo lá, cuidar dos jovens, dos adolescentes lá, o Ferraz, a Tayane, e deixa com eles lá. Tô nem aí. Não, gente, a gente não pode pensar dessa maneira, não. Se é eles que estão hoje na batalha, na linha de frente, eles precisam das nossas orações. Eles precisam, fora que eles precisam buscar o revestimento em Deus, eles precisam da igreja ali, ó. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos buscar. Os ninivitas, eles eram pessoas ruins. Todos nós somos pessoas ruins quando estamos sem Deus. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. O fruto do Espírito, como eu já falei com as crianças lá, é como você pegar uma laranja. Uma laranja, ela tem vários gomos. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E quando a gente está longe da presença de Deus, quando a gente não quer saber de Deus, porque Deus está sempre ali, ó. Quando a gente não quer saber do Espírito Santo, quando a gente não quer saber de Jesus, as coisas ruins, elas vão tomando lugar no nosso coração. O esfriamento, como o pastor tem falado aqui, a apatia espiritual, ela vai entrando no nosso coração. E a gente deixa de vir a um culto, a gente está cansado. Deixa de vir a outro culto porque tem que fazer comida. Deixa de vir um culto porque tem que lavar roupa. Aí você não vem para a igreja e nem assiste a live. Teve aqui a mini vigília, eu não pude estar, mas eu estava lá. Eu falei com a irmã Ivone, eu estou assistindo aqui pela live. Porque lá no YouTube, o pessoal das mídias sabe, quando tem gente assistindo. Vocês, irmãos, assistam a live da igreja.
dos eventos da igreja, quantas pessoas estão sendo abençoadas. O irmão Vandeci mesmo já falou aqui que ele estava no hospital assistindo o culto. E lá ele estava sendo impactado por Deus e falando de Deus para outras pessoas. Às vezes você não pode estar aqui, mas você pode estar ali, ó, ouvindo pelo celular, pelo computador, enfim. E aí a gente não vem mais para a oração. Hoje teve consagração. Ah, não vou mais para a consagração, tenho que acordar cedo. Não vou para o culto de noite, porque eu tenho que fazer comida, que amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Eu não vou vir para as mensageiras, porque terça-feira eu chego cansada, não vou fazer mais nada. Quarta-feira, então, estou com muito sono. Quinta-feira, aí tu já vai, né? Domingo de manhã, domingo de noite, tu começa já a ser... Então, irmãos, a gente não pode deixar essas coisas entrar no nosso coração, porque Deus, Ele tem um propósito na tua vida. A gente precisa buscar Deus cada dia mais. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente está interessado por alguém, a gente faz de tudo para ficar com aquela pessoa. A gente procura saber os gostos, a gente procura saber as roupas, a gente, né, vai buscando. Aí tá gostando daquela pessoa, vai dar um buquê de rosas, dá uma caixa de bombom, e dá um anel, e dá alguma coisa, porque você se interessa pelaquela coisa, aquela pessoa ali te chamou a atenção. Aí aquilo vai amadurecendo, você namora, você noiva, aí você casa, aí você quer fazer bodas, né, amor? A gente quer fazer bodas, quer fazer festa, todo ano de aniversário quer fazer festa de casamento, né? Aí quer trocar aliança, né? Então, enfim, a gente vai soltando assim, vamos ver se... A gente está interessado, aí a gente não busca. Aí quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente não se interessa por Deus. A gente não ora, a gente não busca, a gente não lê a Bíblia. Olha, gente, tem tanta versão de Bíblia nos dias de hoje, atualizada, corrigida, NVI, nova tradução na linguagem de hoje. No meu tempo que eu trabalhava em livraria, existia muitas Bíblias, Bíblia online, Bíblia em física. Não é falta de Bíblia não, irmão, por favor. E também igreja, tem a nossa igreja batista aqui, tem a Assembleia de Deus ali, do pastor Rogério, né? Tem outra igreja, Assembleia de Deus ali, tem a batista ali embaixo do pastor Eli. Gente, vamos buscar Deus. Não vamos ficar de fora dessa presença maravilhosa, dessa presença gloriosa. Se você tem Deus na sua vida, o Senhor está falando com você, irmão, não fique parado. Não fique esmurecido. Eu falei aqui, dei o exemplo do relacionamento, mas também às vezes é na empresa. Você quer trabalhar numa empresa, você tem que ter um currículo bom. Você procura comprar uma roupa legal, você corta o cabelo, né? Os homens fazem barba, corta o cabelo. Por quê? Você tem um objetivo ali, não tem que trabalhar, minha roupa tem que estar limpinha, impecável. Nas suas possibilidades, você faz o seu melhor. Se está com falta de algum documento, você corre atrás. Aí, trazendo para a palavra de Deus, falando sobre a salvação. A salvação, ela é de graça para o homem, mas custou tudo para ele. Ele deu seu único filho, Jesus, por amor a mim, por amor a você. Não cruze os braços. Não se esmoreça, irmão. Por favor, não deixe os disse-me-disse contaminar o seu coração. Não deixe as coisas desse mundo falar mais alto do que aquilo que Deus está falando contigo, irmão. Busque em Deus a força. Busque em Deus a sabedoria. O Senhor vai falar, mostre-me suas mãos, e você vai falar, Senhor, não tenho nada para te mostrar, Senhor. Eu estava muito ocupada, não tinha tempo. Né? Porque se você trabalha, você trabalha. Se você não trabalha, você não trabalha. Você vai estar sempre falando alguma coisa, arrumando uma desculpa para se afastar. E porque, eu não
Não, gente. A Bíblia fala em João 3,16. Eu sei que vocês sabem. O que está lá em João 3,16? Vamos lá, ler a Bíblia lá, João 3,16. E eu não estou entendendo nada, gente, nem o pessoal de casa. Vou procurar aqui. Vamos lá. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna, irmão. A Bíblia fala sobre os fins dos tempos em Apocalipse. A gente vai vendo. Todos nós vamos morrer, mas aqueles que estão em Deus vão ter a vida eterna. E aqueles que estão sem Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí se tem um lado A que vai para o céu e o lado A que não vai para o céu. É legal? Não é legal. E aí a gente vê a história de Jonas. Será que tem sido assim na sua vida? Qual é a história que você está contando? A história da PIB Jardim Meriti. Está se alegrando com que aqueles que estão se convertendo, aqueles que estão se arrependendo, ou está ali igual Jonas, pensando, mas vai gastar muita luz, irmão, se ficar tendo muita coisa aqui na igreja todo dia, a conta de luz vai vir muito alta, vai acabar a água, tem muito copo, está gastando muito copo. Irmão, tem que ter disposição, irmão. É isso aí. Uma hora as coisas vão se ajeitar. A gente hoje está aqui dentro da igreja, mas a gente tem que falar. Olha o que está aqui na minha blusa aqui. Geração metanoia. Romanos 12, 2. Coloca aí para mim, por favor, geração metanoia. Para acabar. Deixa eu ver aqui. Falar errado. A gente tem que prestar atenção. Romanos 12, 2. Aí. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é boa, agradável, perfeita a vontade do pastor. Não é boa, agradável e perfeita a vontade de um ministério. É boa e perfeita, agradável a vontade de Deus. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos, para vocês, para quem está em casa. Deus tem um propósito na tua vida. Deus não quer te ver parado. Para você que tem um chamado de Deus na sua vida, não cruze os braços. E para você que está desgarrado, para você que está longe dos caminhos do Senhor, volte. Hoje é o dia que o Senhor te chama. Hoje é o dia que a salvação vai chegar na sua casa. Creia em nome de Jesus. E eu queria estar aqui fazendo os 3 convites.